O lixo gerado a partir de materiais e instrumentos que foram feitos para cuidar da nossa saúde, se descartados em forma indevida, pode prejudicar a nós mesmos. Esses lixos são chamados de lixo hospitalar. O lixo hospitalar é um oriundo de um centro de saúde, que pode ser clínicas veterinárias, clínicas ortodônticas, necrotérios, centro de pesquisas, farmácias, ambulatórios, postos de saúde, entre outros. Essa classificação foi feita pela Agência Pan-Americana de Saúde. De acordo com a Resolução 5 de agosto de 1993, esse lixo hospitalar foi classificado em 5 grupos. O grupo A é composto por resíduos potencialmente infectantes, com presença de agentes biológicos que apresentam risco de infecção. Como exemplo, nós temos as bolsas de sangue e os órgãos. O grupo B é composto por resíduos químicos. Essas substâncias químicas são capazes de causar risco à saúde ou ao meio ambiente. Como exemplo, nós temos medicamentos para tratamento de câncer, reagentes para laboratório e substâncias para revelação de filmes de raio-x. O grupo C é composto por rejeitos radioativos. Esses materiais contêm radioatividade em carga acima do padrão e não podem ser reutilizados. Como exemplo, nós temos as máquinas para exame de medicina nuclear, como a máquina que faz ressonância magnética. No grupo D, é possível encontrar resíduos comuns, que é qualquer lixo hospitalar que não tenha sido contaminado ou possa provocar acidentes, como materiais passíveis de reciclagem e papéis. Por fim, o lixo hospitalar é classificado pelo grupo E, que são resíduos perfurocortantes, objetos e instrumentos que possam furar ou cortar, como lâminas, bisturis, agulhas e ampolas de vidro. Eu já tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes com o gerenciamento de resíduos. Então, antes de qualquer coisa, o gerenciamento de resíduos ele é regido por uma legislação que chama RDC, que quer dizer Resolução Colegiada da Anvisa, é a 306 de 2004. E essa resolução, ela diz e ela coloca todos os parâmetros em relação ao gerenciamento de resíduos. Dentro do ambiente hospitalar, eu vou falar mais do ambiente hospitalar, existe todo um roteiro que é seguido. Então, a primeira coisa é realizada, é redigido esse plano de gerenciamento de resíduos, é composta uma comissão, geralmente quem acaba presidindo essa comissão é o controle de infecção hospitalar, mas são vários representantes de vários setores do hospital. E aí, a partir disso, é elaborado um plano. Esse plano, geralmente, ele tem validade anual, ele é assinado pela direção do hospital, aprovado pela qualidade do hospital. Todos os locais de saúde devem ter um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, que estabelece critérios na separação e no manuseio do lixo hospitalar, garantindo que o descarte seja feito de acordo com a classificação dos materiais. Além disso, o PGRSS deve ser elaborado de acordo com as diretrizes determinadas pelos agentes responsáveis por cada etapa de tratamento, coleta, transporte e condição final dos resíduos. O processo de descarte e manuseio desses resíduos é essencial para a preservação do bem-estar social e ambiental. A norma brasileira NBR 2809 sobre o manuseio de resíduos do Serviço de Saúde estabelecem a segregação dos resíduos infectantes. Meu nome é Marcelo Marçom Gambini, eu sou dentista, trabalho numa clínica, temos uma clínica no Assunção, e essa clínica ela produz bastante lixo contaminante, assim como a nossa, de outros hospitais, clínicas, né? Então é preciso as destinações corretas desses lixos, né? É muito importante que isso seja feito, quer por uma razão de contaminação do meio ambiente, quer por uma razão de levar contaminação a outras pessoas. Vamos lembrar que existem pessoas que vivem coletando lixos nos lixões, né? Se esse lixo for para os lixões, vai ser um problema de contaminação cruzada muito grande. Então nós temos que evitar esse tipo de coisa, né? Como vocês podem ver, esse é o recipiente que eu falei, que é essa marca Descarbox, tem Descarpac e várias coisas. Mas o importante é que é um recipiente de papelão, onde depois de enchido, ó, como vocês podem ver, infectante, né, perigo, infectante e tal, onde depois de enchido, ele enche até essa linha, encheu nessa linha, ele é lacrado e aí levado para descarte, né? O descarte que eu falei, um descarte específico, né? Onde a prefeitura vem e pega esse lixo. Aqui, como vocês podem ver, o que eu falei sobre os lixos também, o resíduo comum, né, e o resíduo infectante.
lixo sempre com pedaleira para que você possa pisar sem tocar no lixo. Então, um lixo comum, que pode ser um saco plástico preto, mas sempre o lixo infectante com saco plástico branco. É a cor sempre necessária para poder ter esse tipo de coisa, né? Esse tipo de descarte. E também é importante dizer que esse lixo infectante, esse lixo contaminado, ele é levado e deve ser armazenado do lado de fora da clínica. Então ele vai no estacionamento, no ambiente fechado, onde é lacrado lá, e a prefeitura, quando vem removê-lo, já vai direto lá e já pega o lixo e já tem a destinação. O lixo hospitalar fica isolado até a coleta e o transporte para a unidade de tratamento, onde são eliminados os riscos de contaminação. É recomendada a incineração ou esterilização a vapor, como forma de tratamento dos resíduos, mas outros tratamentos também podem ser usados se forem aprovados pelos órgãos de saúde e meio ambiente. A coleta e o tratamento do lixo hospitalar é um serviço terceirizado no estado de São Paulo. A empresa responsável é a Corpus. Essa também é responsável pelo lixo hospitalar da região do Grande ABCD. Corpus é a empresa que realiza a coleta de lixo hospitalar em São Paulo. Santo André contém a empresa de tratamento Cidade São Jorge. Essa recebe os resíduos tipo A e E, que são os que entraram em contato direto com o paciente, e também resíduos sépticos. Para preparar esses resíduos para serem aterrados, é feito um sistema de micro-ondas, onde são triturados e desinfectados os lixos que vão ser enterrados, para não prejudicarem nem o meio ambiente, nem as pessoas. Antes, eles enterravam velas sépticas, mas a diretora do Semasa, Sheila, ela disse que essa técnica é mais eficiente para não prejudicar nem o ambiente, nem as pessoas. Por determinação do Decreto número 46.594/05, todas as empresas que prestam serviços de limpeza urbana em um regime privado devem se cadastrar na Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, que fiscaliza, orienta, multa ou mesmo tem o poder de cancelar a autorização, se a empresa não estiver cumprindo suas obrigações corretamente. Realizamos uma pesquisa com 120 moradores da região do ABCD. A pesquisa foi realizada para mostrar que parcela da população não sabe como é realmente feito o descarte correto de medicamentos que as pessoas têm em casa. Muitos também não sabem que esses medicamentos se encaixam como lixo hospitalar e, por isso, o descartam em lixo comum. Quando perguntamos se sabiam o que era um lixo hospitalar, 98,3% responderam que sim. Porém, quando questionamos se elas sabiam que existem centros de coletas para a embalagem de medicamentos e medicamentos com a validade expirada, esse número cai para 55,46%. Mostrando que, talvez, essas pessoas não saibam o que realmente é o lixo hospitalar. Quando perguntamos aonde descartavam os medicamentos estragados, uma porcentagem insatisfatória de 26,89% respondeu que levava ao centro de coleta. Uma porcentagem pequena de 8,4% respondeu que jogava no vaso sanitário e da descarga. Talvez essa população não saiba o dano e o grande impacto ambiental que isso pode causar. Além disso, substâncias tóxicas e radioativas presentes nos medicamentos podem afetar o solo e a água. Os remédios também podem ser chamados de micropoluentes. Mas, quando são descartados de forma indevida, como por exemplo em vasos sanitários, podem causar problemas muito maiores. Quando se fala de um descarte pessoal, o risco não é tão alarmante. Porém, deve-se levar em consideração que diariamente milhares de medicamentos são descartados de forma indevida. E também deve-se levar em consideração a forma que a urina é descartada, resultando em um grande número de poluição de corpos d'água, como por exemplo rios, mares e oceanos, interferindo muito na biodiversidade. As estações de tratamento de esgoto não foram projetadas para eliminar fármacos. Além de nossa pesquisa, entrevistamos Laura. Laura tem 16 anos e é diabética. Perguntamos a ela como ela faz o descarte das agulhas, cânulas que ela utiliza e qual foi a orientação que ela recebeu para realizar o descarte. Como é que funciona para você aplicar a insulina? Então, eu uso bomba de infusão e aí eu acabo tendo que colocar o catéter. Dentro da bomba vai um cartucho com insulina e uma cânula do cartucho até o catéter. E onde você descarta? Então, normalmente, quando eu era pequena, eu tinha aquelas caixinhas amarelas, sabe, de descarte.
Mas acabou que ficou muito corrido e o posto começou a aceitar também quando você leva uma garrafa PET ou qualquer coisa que dê para fechar bem forte. E aí você enche 2/3 só e leva em um posto e eles descartam. Aí eu faço isso, tipo, dentro de casa eu sempre tenho uma garrafa PET, quando dá 2/3 eu fecho e levo em um local de descarte. Essas caixinhas, então, o posto oferece gratuitamente? Oferece. Ok. Farmácias também. Farmácias também? Você, então, pode descartar no posto de saúde e na farmácia? Na farmácia eu sei que você pode descartar as caixinhas, o recipiente com 2/3 cheios, eu não sei. Entendi. Você sabe os riscos que você descartar esse lixo de maneira inadequada podem causar, tanto ambientalmente quanto social? Sim, tipo, ambientalmente eu não sei muito, mas social pode cortar os cheiros, essas coisas. Teve uma vez que sem querer eu joguei, tipo, uma agulha fora, sei lá, não sei o que aconteceu. Fui pegar o lixo e eu mesma me cortei, sabe? Ainda bem que eu me cortei, porque aí eu vi que eu tinha jogado lá e aí eu tirei. Mas é muito perigoso. As regras gerais sobre o controle ambiental estão na Lei 6.938, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente. Essa lei define poluidor como uma pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente. Apesar da legislação sobre resíduos sólidos no Brasil se estender às esferas federal, estadual e municipal, na maioria dos casos não é respeitada, por conta do desconhecimento das leis e normas existentes, além da falta de uma fiscalização mais atuante. O descarte do lixo hospitalar deve ser feito com muita responsabilidade e cuidado. Para isso, devemos ter um bom gerenciamento do lixo hospitalar. É preciso organizar os recursos físicos e financeiros, capacitar os profissionais e ter um lugar adequado para o bom armazenamento do lixo e o descarte. Essa área exige pessoas e tecnologias apropriadas. É preciso contar com empresas que oferecem treinamento específico e seus funcionários para o atendimento de hospitais e serviços de saúde, cumprindo todas as normas técnicas e legais.